Saudações. Eu vou falar aqui sobre algo que aconteceu comigo quando eu tinha 23, quase 24 anos. Eu comecei a ficar no mundo da sensibilidade altíssima. Então, quando ficamos assim, os seres de outros mundos, do mundo de Deus mesmo também, eles começam a querer contactar-nos. Então, eu passei por coisas assim que não vou falar diretamente para não tomar muito tempo no vídeo. Mas era como se eu recebesse flechadas e fosse mesmo alguém que estava me procurando alvejar mesmo ali com uma flecha mesmo, eu vou dizer assim, com uma flecha. Porque em uma dessas visões, enquanto eu, na minha rotina, eu nunca procurei criar uma confusão dentro do meu ambiente doméstico. Essas coisas eram na minha espiritualidade, no meu corpo. Quando ultrapassavam um pouco o limite, eu nunca ficava sem compartilhar com os outros. Eu dizia, olha, está acontecendo tal coisa assim, assim comigo. Eu nunca escondia de ninguém. Tanto que essas coisas ainda vieram trazendo, sim, uns probleminhas. E nessa época em que eu passava por isso, eu também busquei uma consulta psiquiátrica. E fui diagnosticada como uma pessoa normal naquela época. Naquela época a gente nunca sabe, porque os outros estão vendo hoje. Então, eu fui alvejada por uma flecha mesmo, me atingiu assim um dos braços. Tanto que eu tive que me apoiar com as duas mãos na parede, porque eu fiquei com um joelho quase no chão e outro suspenso, porque realmente foi uma coisa que me atingiu. Eu lembro disso com muita clareza mesmo. E naquele momento minha mãe estava na sala e outros irmãos estavam em outros ambientes da casa. E eu levei minha rotina normal naquele dia, mas meditando sobre aquela situação. E passado ali que uns dias, acho que semanas, e ali eu já estava, acredito, com 24 anos. Eu tinha varrido a casa, normalmente, os trabalhos de rotina, assim, era por volta das 9 horas da manhã, isso. Eu saí de um quarto, tinha um corredor, para a cozinha tinha uma mesa que ficava parecendo assim, uma ponta dela tinha uns 20 centímetros, 25 centímetros para a parte do corredor. Quem fosse para a cozinha tinha que desviar daquela ponta para passar assim, se machucar. Então, eu fazendo esse caminho, parece que de repente meus passos ficaram suspensos e eu me assustei e rapidamente fazia como todas as vezes fazia quando me dirigia para a cozinha. Eu arredei, dei uns passos laterais, 2 passos, fiquei mesmo no meio do corredor, vou dizer isso para não me chocar com aquela ponta de mesa, porque isso nunca tinha acontecido. Então, andando
já assim faltando um passo, um pé a mais, eu senti vontade de arredar de novo. Né? Eu digo, vou arredar de novo, eu acho que eu vou me chocar na mesa, mas por que isso? Que é isso que está acontecendo? Quando eu pensei isso, eu vi um homem à minha frente. Ele estava suspenso no ar. Ele estava vestido com uma roupa típica das pessoas da época de Jesus, né? Uma roupa de Jesus, vamos dizer assim, uma veste daquela de Jesus. Ele era um homem alto, magro e tinha um semblante um tanto neutro, vamos dizer assim, um semblante fechado. Ele era um homem de cor clara e a roupa dele não era um branco, era assim uma roupa, outra tonalidade, mas na verdade, porque o campo dele espiritual era todo aquele aspecto da roupa, da face dele. Então ele não era um bom espírito. E aconteceu que eu me atropelei, bati minha bacia ali, né? E já senti que causei um dano na minha vértebra. E chamei as minhas irmãs, chamei todas eles e eu falei que tinha acontecido aquele acidente. Não contei os detalhes, até hoje ninguém sabe disso. Poucas pessoas eu falei sabem disso. Aí nós fomos na urgência. Era até um domingo, se eu não me engano, sábado ou domingo, uma coisa assim. Aí nós fomos e quando chegou lá, tinha já um inchaço grande na minha bacia, ali perto desse osso do quadril, né, na parte pélvica mais ou menos, e tudo muito inchado mesmo, porque o médico olhou e eu tinha ido já pensando assim, o médico vai pedir um raio-x, com certeza vai tomar as atitudes primárias aqui, nisso. Mas não. O médico, na hora lá, eu tinha essa capacidade, não vou dizer nem dom, capacidade de ver mesmo que ele era uma energia mal, ele era um homem arrogante. E eu sabia que ele ia me ferrar naquele momento, vou dizer assim. Era o pensamento meu. E realmente ele passou lá Tetrex, uma cartela de Tetrex 10. Tome só essa cartela de Tetrex. Faça com pressas. Aí pronto, acabou comigo. Não podia discutir as minhas irmãs, tudo que eu falava, meus irmãos achavam que eu complicava. Mas também a besteira foi minha, eu poderia ter insistido em outros profissionais da saúde para ver como resolver. E fui para casa e fiz exatamente aquilo. É claro, as compressas elas têm uma eficiência, o Tetex era fortíssimo, 500 miligramas, se eu não me engano, deu um efeito, né? Não inchou, não piorou, mas com o passar dos anos eu fiquei com um estalamento na bacia. Eu sabia que aquilo dali era um progresso da piora. E hoje eu estou realmente com um problema seríssimo. E com conhecimento de que esse mundo se move. Então eu vou explicar para vocês já no próximo vídeo por que Deus era tão inserido assim nesse meio, desse contato necessário, extrafísico, porque as coisas acontecem nesse mundo e muito. As pessoas que não mergulham no mundo de Deus não querem chegar até lá e confrontá-lo, de colocá-lo perto de nós realmente. Nós não queremos andar confundidos. Nós queremos sim esclarecer essas coisas. Obrigada.
Eu quero também dizer aqui que não se preocupe, que a Bíblia não vai ser banida por essas coisas que eu estou falando. Muito pelo contrário. Vamos conhecer Deus melhor e tê-lo para nós mesmo, com aquela energia boa que nós sabemos que Ele tem. Nós sabemos. Tenho certeza que você que tem fé, você sabe que Deus ele é uma luz, uma condição maravilhosa. E nós não queremos perder esse espírito jamais no meio dessa confusão social, no meio dessas coisas.